Olá pessoal, me chamo professor Ian Reis. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o processo de inflamação, né? Lembrando que o processo de inflamação ele é uma das etapas do processo de reparo tecidual, né? Toda vez que a gente sofre uma destruição do tecido, seja ele por um corte, por uma torção, por um trauma, né? Esse tecido ele vai inflamar, depois que é a primeira etapa do processo de reparo tecidual, depois segue-se aos outros processos para que esse tecido ele sofra uma restituição, né? Seja ele por cicatrização ou seja ele por regeneração. Tá? Então, a inflamação é uma resposta de proteção que pretende eliminar a causa inicial da injúria celular, remover o tecido danificado e gerar um novo tecido. O que isso quer dizer? Primeiro, a inflamação, apesar de gerar certos é, sintomas indesejados, ele é uma resposta boa. Tá? A inflamação é gerar uma limpeza no tecido. As células de defesa vão migrar para aquele local que foi danificado, células de defesa vão então fagocitar as substâncias estranhas, né, como micro-organismos que invadiram o tecido, fazer uma limpeza e preparar o tecido para o processo de regeneração ou de cicatrização. Então, fazendo aí uma comparação bem grosseira, a inflamação funciona como uma espécie de lavagem de mãos. Toda vez que você se corta, a primeira conduta que você deve fazer é lavar o local que foi cortado, que foi danificado. Então, essa inflamação nada mais é do que uma resposta do organismo para fazer a limpeza desse tecido que foi invadido por micro-organismos ou substâncias estranhas. A inflamação é um processo fisiológico, fisiopatológico, que já é de conhecimento de muitos anos da ciência. Estima-se que os primeiros relatos de inflamação foram de pessoas que foram contemporâneas a Jesus, né, Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Mas isso não quer dizer que o fato da ciência já sabia há muito tempo, né, explicar de forma bem primitiva na época o processo inflamatório. Isso não quer dizer que até hoje a ciência não tem interesse. Sim, a ciência tem um interesse muito grande por um processo inflamatório, na busca de novos analgésicos, novos anti-inflamatórios, novos antitérmicos, né? E também em produtos que facilitem o processo de cicatrização, que reduzam o processo de deformação do tecido cicatrizado. A inflamação ela acaba protegendo o organismo porque ela realiza uma diluição, né, das substâncias estranhas que invadiram o tecido durante o trauma tecidual. Destrói ou até neutraliza os agentes perigosos. Nós iremos falar sobre esses processos de diluição, destruição e neutralização de agentes perigosos mais adiante. E, como eu já falei, a inflamação é um primeiro passo que prepara o terreno para eventos que vão promover a cura e a reconstituição dos tecidos danificados. A inflamação do tecido ela funciona, como eu já falei, com uma limpeza, né? uma asepsia do tecido, removendo todas as impurezas, todos os materiais estranhos que conseguiram adentrar o tecido danificado. A inflamação está intimamente entrelaçada aos processos de reparo, que substituem os tecidos danificados ou preenchem os defeitos residuais com tecido fibroso de cicatrização. Nós iremos falar desses processos. Tá? Então, logo subsequente à inflamação, se inicia a formação do tecido de granulação, que é a cicatriz primitiva, né, que é uma espécie de arcabouço, de esqueleto, né, de tecido esponjoso que vai ser então preenchido pelo tecido a ser regenerado ou a ser cicatrizado. Existem várias doenças que também estão associadas a uma resposta inflamatória crônica, né? A produção desses efeitos incapacitantes, como por exemplo a asma e os efeitos deletérios da artrite reumatoide, são estudados até hoje, né? Então, a asma e a artrite reumatoide são inflamações crônicas que fazem com que aquele tecido inflamado ele tenha dificuldade de um funcionamento correto, tá? A resposta inflamatória desempenha um papel na patogenia de várias outras doenças, tais como a arteriosclerose,
né? A aterosclerose é um processo inflamatório decorrente da infiltração de lipídios no endotélio vascular, formando a placa de ateroma, né? As células, então, ali de defesa encontradas no endotélio vascular, esse lipídio que está ali infiltrando na parede do vaso, e essa célula fagocítica, ela fica cheia de gotículas de gordura, que é denominada de célula espumosa, e esse processo gera uma inflamação que pode reduzir a luz do vaso, reduzindo então a circulação de sangue. O diabetes mellitus e a doença de Alzheimer também tem cunho inflamatório, tá? Então são doenças que o seu início começam com processos inflamatórios crônicos, que podem desenvolver, podem evoluir para essas doenças. Então, a inflamação é uma característica exclusiva dos tecidos vascularizados à injúria. Isso quer dizer o quê? Tecido que não tem vasos sanguíneos, eles não sofrem inflamação. Por exemplo, um corte superficial na epiderme, que não alcança as camadas mais profundas da pele, ela não sofre inflamação. Né? A epiderme ela não é vascularizada. As camadas da epiderme não são vascularizadas, só a subderme. Essa inflamação é caracterizada pela elaboração de mediadores químicos, que são substâncias que são liberadas por células de defesa, né, e vão gerar sinais inflamatórios. Tá? Durante o processo de inflamação também ocorre uma movimentação de líquidos do sangue para o tecido inflamado e também de células de defesa. Tá? Essas células de defesa vão ter a função de neutralizar os agentes patogênicos, sejam elas micro-organismos, sejam eles substâncias estranhas. A inflamação ela pode ser localizada quando mediadores inflamatórios são produzidos em pequena quantidade, faz com que a inflamação ela tenha, né, alterações apenas localmente no tecido e tem a função de eliminar micróbios, partículas estranhas como grão de poeira, fragmentos de areia, metais, partículas de metais, objetos estranhos, tá? Ou até células anormais, e estabelece um modo para o reparo de tecidos danificados. Como eu já falei, a inflamação é o primeiro passo para o processo de reparo tecidual. E na ciência, toda vez que a gente ouve um termo médico que tem um sufixo "it", né, eles são relacionados a processos inflamatórios. Por exemplo, uma apendicite, inflamação do apêndice. Hepatite, inflamação do fígado. Gastrite, inflamação do estômago. Estomatite, inflamação da boca. Tá? Então, esse processo, né, esse órgão acrescentado ao sufixo "it", significa que esse órgão se encontra inflamado. Ou o termo pode ser mais elaborado, como a pericardite fibrinosa aguda. Pericardite fibrinosa aguda é quando o pericárdio, né, a membrana que envolve o coração, ela sofre um processo inflamatório agudo, né, onde há uma produção de fibroblastos, aumentada de fibroblastos. A descrição clássica do processo inflamatório foi descrita pelo médico romano Celsus no século I d.C. Esse médico ele descrevia a reação local, né, de injúria inflamatória em termos que são agora conhecidos como sinais cardinais da inflamação. Tá? Inicialmente, o Celsus descreveu 4 sinais. Então, todo tecido inflamado ele tem esses 4 sinais: vermelhidão, que é chamada de rubor, inchaço, também chamado de edema ou tumor, calor e dor. Então, todo tecido inflamado ele fica vermelho, ele fica inchado, ele fica quente e ele fica dolorido. Por que isso acontece? Vermelhidão e calor é devido ao aumento da circulação sanguínea. O sangue ele é quente e ele é vermelho. Então, o tecido inflamado, ele aumenta a circulação sanguínea. Os vasos sanguíneos se dilatam próximo a esse tecido inflamado e ocorre ali uma perfusão sanguínea maior. Ele fica inchado porque durante o processo inflamatório ocorre fuga de líquidos do sangue para o tecido. E aí esse aumento de líquido no tecido gera o edema, gera o inchaço. E ele fica dolorido, né, aos menores toques, devido à produção de mediadores inflamatórios, que aumentam
a sensação de dor no local, que a gente chama cientificamente de redução do limiar da dor. Isso quer dizer o quê? Que aquele tecido, ele começa a sentir dor, começa a promover impulsos dolorosos aos menores estímulos. No segundo século depois de Cristo, o médico grego Galeno adicionou o quinto sinal cardinal, que é chamado de perda-função ou functio laesa, que significa que todo tecido lesionado, todo tecido inflamado, ele não vai funcionar na sua plenitude. Por exemplo, uma mão inflamada ou inchada, ela não consegue exercer a sua função de maneira total. O fígado, quando está inflamado, né, um indivíduo com a hepatite, seja ela independente de qual causa, viral, né, medicamentosa, tóxica, ele faz com que esse fígado não trabalhe de maneira correta, na sua plenitude. Então, qualquer tecido inflamado, ele não vai exercer sua função plenamente. Então, aí nós temos, resumindo, os 5 sinais cardinais da inflamação. O calor, rubor, edema, dor e perda da função. Estão aí, né, exemplificados de forma lúdica nesses 5 indivíduos. Além dos sinais cardinais que aparecem no local da injúria, existem também manifestações que podem ser locais, né, como a gente já viu que são sinais cardinais, ou manifestações sistêmicas. A manifestação sistêmica, ela acontece quando o processo inflamatório ele atinge grande magnitude, há uma produção aumentada de mediadores inflamatórios, esses mediadores acabam caindo na corrente sanguínea e tendo efeitos no organismo inteiro. Um dos sinais sistêmicos mais comuns é a febre. Então, um processo inflamatório, quando ele é de pequeno porte, vamos dizer assim, vamos exemplificar, um dente inflamado. Né? Um dente inflamado, quando ele não está tão inflamado assim, ele gera sinais inflamatórios locais. Né? A região do dente vai ficar vermelha, inchada, dolorida, quente, né? E vermelha, inchada, quente, dolorida e com perda de função. São esses 5 sinais. E quando esse dente ele fica inflamado, né, além do normal, o indivíduo ele pode sentir febre, sentir perda de apetite, irritabilidade, sonolência. Esses sinais sistêmicos mostram que o indivíduo tem um processo inflamatório bem importante. Esses são os sinais sistêmicos da inflamação. Tá? Esses sinais eles ocorrem devido à liberação de mediadores químicos que são produzidos no local da inflamação e eles ganham acesso ao sistema circulatório. Essa gama de sintomas que geram os sinais sistêmicos, né, pode ocorrer durante uma inflamação aguda e ela é chamada de resposta de fase aguda, que nós iremos discutir adiante. A inflamação ela pode ser dividida em 2 tipos, a inflamação aguda, né, e a inflamação crônica. A inflamação aguda ela é relativamente curta, que pode ter uma duração de alguns minutos ou até alguns dias, e é caracterizada pela exsudação de fluido, ou seja, aquele tecido inflamado ele começa a liberar líquidos, tá? E esse líquido, chamado de exudato, eles são componentes do plasma, são proteínas e substâncias encontradas no sangue que migram para o tecido e gera, né, um aumento de líquidos ali. E também de leucócitos. Então, aquele tecido ele fica inflamado devido ao aumento de líquidos do sangue que migraram para o tecido e também o aumento da quantidade de leucócitos, principalmente os neutrófilos. Tá? Então, o neutrófilo é a principal célula encontrada num tecido com inflamação aguda. A inflamação crônica ela tem uma duração maior, de alguns dias ou até anos, e está associada à presença não mais de neutrófilos, e sim de linfócitos e macrófagos. E também há um aumento da proliferação de vasos sanguíneos, né, aumento de fibroblastos e de fibras da matriz extracelular e pode gerar também necrose tecidual. Então existe uma diferença entre inflamação aguda e inflamação crônica de acordo com sua constituição.
Formas básicas de inflamação frequentemente se sobrepõem, ou seja, didaticamente a inflamação é dividida entre aguda e crônica, mas às vezes você olha um tecido e você não consegue distinguir se ele está com inflamação aguda ou crônica, porque pode ser que o tecido está entre inflamação aguda e crônica e ele tenha características comuns aos dois processos. Então, nem sempre o tecido vai estar totalmente com característica de inflamação aguda ou totalmente com características de inflamações crônicas. Tá? Ele pode ter uma característica mista, ele está em processo de transição. A inflamação aguda é a reação precoce, quase que imediata, dos tecidos locais e seus vasos sanguíneos à injúria. Então, toda vez que o tecido sofre uma injúria, a inflamação que se sucede é uma inflamação aguda. Ocorre tipicamente antes da imunidade adaptativa. Então, durante o processo imunológico, antes que a imunidade adaptativa se forme, que geralmente demora uma semana, 10 dias para que aconteça, que é a produção de memória imunológica, ocorre o processo de inflamação aguda. Então, a inflamação aguda ela visa principalmente remover o agente lesivo, ou remover ao máximo possível, né? Micro-organismos ou substâncias estranhas que estão ali no tecido gerando, né, um impulso inflamatório, induzindo uma inflamação. E ela também tem a capacidade de limitar a extensão do dano tecidual, reduzir o dano tecidual. A inflamação aguda pode ser deflagrada por uma variedade de estímulos, que a gente chama genericamente de substância indutora da inflamação, né? O agente indutor da inflamação. Que estímulos podem ser? Pode ser uma infecção bacteriana, viral, fúngica. Pode ser uma reação imunológica, como uma alergia, como uma incompatibilidade sanguínea. Pode ser um traumatismo, uma contusão, uma perfuração. Pode ser um agente físico, né? Alta temperatura, baixa temperatura. Pode ser uma substância química, né? Substâncias como substâncias corrosivas, substâncias cáusticas que geram uma irritação no tecido. Pode ter uma necrose tecidual de qualquer causa, pode induzir um processo inflamatório. E é importante lembrar que existem várias células que estão envolvidas no processo inflamatório. Uma delas é as células encontradas no sangue e as células encontradas na parede do vaso. Então, muitos tecidos e células estão envolvidos nessas reações. Inclui aí as células endoteliais, que são as células que revestem internamente os vasos sanguíneos, os leucócitos circulantes, né, as células brancas do sangue, e células também encontradas no tecido conjuntivo, como mastócitos, fibroblastos, macrófagos teciduais e linfócitos. E também componentes da matriz extracelular, proteínas encontradas na matriz extracelular que auxiliam durante o processo inflamatório. Então, a matriz extracelular consiste em proteínas fibrosas, né, como colágeno e elastina, glicoproteínas adesivas e proteoglicanos. Essas proteínas elas ajudam durante o processo inflamatório. A nível bioquímico, esses mediadores inflamatórios atuam junto ou em sequência e elas vão amplificar a resposta inicial e influenciam a sua evolução. Então, existem vários mediadores inflamatórios que são liberados durante a ativação das células de defesa e outros que são liberados mais tardiamente, que vão amplificar o estado inicial, né, dos mediadores inflamatórios iniciais. Então, exemplo de células que estão envolvidas no processo inflamatório: basófilo, eosinófilo, plaqueta, neutrófilo, monócito, que são células do sangue, né, além das células endoteliais, que revestem a parede interna do sangue, e no tecido conjuntivo nós temos o mastócito, o fibroblasto, o macrófago e as proteínas da matriz celular, como fibras colágenas, elastinas e filamentos de proteoglicanos. A gente vai discutir a importância e a função de cada uma delas. Primeiramente, as células endoteliais, elas constituem o revestimento interno dos vasos sanguíneos, formando uma camada única de células. Elas produzem agentes antiplaquetários. Então, o vaso sanguíneo íntegro, ele produz substâncias, o endotélio, ele produz substâncias que impedem a coagulação, impedem a ativação de plaquetas, como o óxido nítrico e a prostaciclina. Então, essas substâncias elas são agentes
e antitrombóticos, ou seja, eles impedem a ativação de plaquetas e impedem a formação do trombo. E, em consequência disso, eles mantêm o vaso, né, o vaso sanguíneo dilatado, né, e mantém o fluxo sanguíneo constante, impedindo a formação de coágulo. Também são participantes fundamentais na resposta inflamatória. As células endoteliais, elas fornecem uma barreira de permeabilidade seletiva, né, a estímulos inflamatórios, exógenos ou endógenos. Isso quer dizer o quê? Que a camada interna dos vasos sanguíneos, quando não está tendo resposta inflamatória, essa camada ela é impermeável. Não impede a passagem de líquidos e de células para o tecido. Porém, durante o processo inflamatório, essas células endoteliais elas sofrem, né, um processo de ativação, gerando dois fenômenos. Primeiro, as células endoteliais vão formar fenestrações, ou seja, espaço entre si, entre uma célula e outra, que vai possibilitar a migração de líquidos do sangue para o tecido, gerando o edema tecidual. E também esses espaços facilitam a passagem de células de defesa encontradas no sangue para o tecido, né, chamado de apedese. Outro processo que acontece durante a ativação das células endoteliais é a expressão superficial de proteínas adesivas. Essas proteínas adesivas, né, que são expressas na superfície das células endoteliais, têm a função de atrair células de defesa para a periferia do vaso e, consequentemente, essa célula, depois aderida à célula endotelial, ela vai sofrer um processo de passagem para o tecido inflamado, chamado de diapedese. Então, as células endoteliais também têm a função de regular o extravasamento de leucócito, né, que é a diapedese, através da expressão de moléculas de adesão celular e receptores, como a gente já falou, né? As proteínas adesivas são expressas quando há uma ativação da célula endotelial e ela vai atrair células de defesa para a sua periferia e, consequentemente, induzir a passagem dessas células para o tecido inflamado. As células endoteliais também contribuem para a regulação e modulação da resposta imunológica através de síntese e liberação de mediadores inflamatórios. Então, células endoteliais também produzem substâncias mediadores inflamatórios. Elas também liberam fatores estimulantes de colônia. Então, durante o processo de reparo tecidual, as células endoteliais é uma das células que vão aumentar a produção de fatores estimulantes de colônia, induzindo assim a síntese, né, a mitose de células, que vai preencher, né, e reparar o tecido que foi danificado. Dentre as substâncias que regulam a proliferação, né, as células endoteliais liberam fatores hematopoéticos, como estimuladores de colônia, né, que vão induzir as células da medula óssea a produzir mais células de defesa. As células endoteliais também participam do processo de reparo, né, que é o processo de substituição do tecido lesionado por um tecido íntegro, né, e esse processo é através da produção de fatores de crescimento, que vão estimular a angiogênese. Então, são as células endoteliais que vão induzir a angiogênese. O que é angiogênese? É a formação de novos vasos sanguíneos. E também ela vai induzir a síntese de matriz extracelular. Então, as células endoteliais, durante o processo de reparo tecidual, ela vai induzir a angiogênese, que é a produção de novos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos vão migrar para aquele tecido que foi lesionado e vai servir de suporte nutricional para o novo tecido que vai surgir ali. As plaquetas é outro tipo de célula que é encontrado já no sangue, também chamado de trombócitos. Elas são brotamentos celulares que circulam no sangue e estão envolvidos no mecanismo de hemostasia primária. Então, as plaquetas têm a função de impedir a perda excessiva de sangue durante a injúria tecidual. As plaquetas ativam também a liberação de vários potentes mediadores inflamatórios, aumentam também a permeabilidade vascular, facilitando assim a migração de células de defesa do interior do vaso para o tecido inflamado, alterando também as propriedades quimiotáticas. Propriedades
e quimiotáticas são propriedades em que as células elas são atraídas por substâncias liberadas pelo tecido inflamado. Então, é uma forma de orientar as células até o local inflamado. Como é que as células encontram o caminho? Elas vão seguindo esse rastro químico produzido pelo gradiente de substâncias quimiotáticas. Então, quanto mais próximo do tecido lesionado, mais forte vai estar, mais concentrado estarão essas substâncias quimiotáxicas ou quimiotáticas. Então, quando essa plaqueta ela sofre ativação, ela vai liberar várias proteínas do seu interior, que também são mediadores inflamatórios. Então, a plaqueta também participa da mediação da inflamação. Existem várias doenças que são de cunho inflamatório que participam do processo as plaquetas, como, por exemplo, a aterosclerose, que é a formação da placa de gordura no interior dos vasos. A dor de cabeça enxaquecóide também está relacionada com a ativação plaquetária. Lúpus eritematoso sistêmico, todos eles estão ativados a um processo inflamatório crônico e que também gera uma ativação plaquetária. Outro grupo de células envolvidos na inflamação são as células fagocíticas, os neutrófilos, monócitos e macrófagos. O neutrófilo e os monócitos, eles se diferenciam. Os neutrófilos são células fagocíticas e os monócitos, que estão no sangue, que ao irem para o tecido, o monócito, ele se diferencia em macrófago. Essas três células são leucócitos fagocitários e estão presentes em grandes números no tecido inflamado e evidenciam dentro de horas no local da inflamação. Então, o neutrófilo é a primeira célula fagocítica que chega no tecido inflamado. Por isso que o neutrófilo é a principal célula da inflamação aguda. O monócito ele demora de 2 a 3 dias para chegar até o processo inflamado, e ele vai completar o que o neutrófilo não conseguiu concluir. Então, todas as substâncias que o neutrófilo não conseguiu fagocitar, todas as partículas grandes que o neutrófilo não conseguiu fagocitar, o monócito vai concluir. Eles expressam vários receptores de moléculas de superfície que estão envolvidos na sua ativação. Então, existem várias proteínas de superfície que são receptores que facilitam o reconhecimento desses fagócitos, né, a substâncias estranhas. Então, é através desses receptores que eles reconhecem substâncias estranhas. Então, existem vários receptores, dentre eles o receptor para manose, que se ligam a proteínas bacterianas, receptores Toll-like, que respondem a diferentes tipos de componente a micróbios, que reconhecem características comuns a diversos micro-organismos, receptores de comunicação celular, né, em resposta à inflexão e injúria tecidual. E aí nós temos a representação esquemática desses receptores. Receptores de molécula de adesão, receptor de quimiocina, receptor de integrina, receptor Toll-like receptor e receptor de manose. Os três primeiros, eles participam do processo de adesão e migração para os tecidos. Os dois últimos, eles reconhecem padrões encontrados em micróbios, reconhecem e facilitam a fagocitose. Os receptores de superfície têm a função de adesão, migração e eliminação dos patógenos. As moléculas de adesão afetam a adesão dos leucócitos. São receptores, existem várias delas, né? Uma delas é o receptor para complemento. Eles reconhecem fragmentos degradados do sistema complemento depositado na superfície de micróbios. Então, o que é o sistema complemento? O sistema complemento é uma reação em cadeia de proteínas que estão encontradas no plasma sanguíneo. Essa reação em cadeia, ela tem a função de auxiliar no processo, né, do sistema imunológico. Então, são proteínas que aderem à superfície do patógeno e melhoram a resposta imunológica, complementam a resposta imunológica. Por isso, o nome sistema complemento. O neutrófilo é o principal fagócito.
Ele chega primeiramente ao local da inflamação, geralmente demora em média, 90 minutos. E esses leucócitos, eles apresentam núcleos que contêm, né, morfologicamente, de 3 a 5 lóbulos. Por isso, eles são chamados de neutrófilos polimorfonucleados, ou neutrófilos segmentados. Outra característica dessa célula é que os grânulos encontrados no citoplasma, eles são neutros e eles têm uma característica tintorial e eles são tingidos, né, pela mistura dos dois grupos de corante hematológico, dando a ele uma tonalidade rosa. Esses grânulos encontrados no neutrófilo, eles são divididos em dois grupos, os grânulos primários e os grânulos secundários. Esses grânulos eles contêm enzimas digestivas que vão auxiliar na destruição da bactéria do micro-organismo engolfado, fagocitado, e também substâncias antibacterianas e outras enzimas. O neutrófilo também tem vias metabólicas dependentes de oxigênio que geram substâncias tóxicas à base de oxigênio, né, que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. Dentre elas, o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, e o óxido nitrito, né, que é a partir da metabolização do óxido nítrico. Auxiliam também na destruição de patógenos engolfados. Então, essas substâncias oxidantes, como ácido hipocloroso, peróxido de hidrogênio, são substâncias, né, sépticas, antissépticas, que vão destruir o patógeno que foi engolfado. Os neutrófilos, eles tendem a aumentar a sua quantidade, né, na circulação sanguínea quando há processos inflamatórios, principalmente bacterianos. Então, como é que isso acontece? A infecção bacteriana, a bactéria, quando ela invade um tecido, ela gera um processo inflamatório. Essa bactéria ela é reconhecida pelas células sentinelas, o mastócito e o macrófago, que é encontrado no tecido conjuntivo. Essas células, então, começam, ao reconhecer a bactéria, elas começam a liberar substâncias que são mediadores inflamatórios. Uma delas são as interleucinas. Essas interleucinas, principalmente a interleucina 4, que é liberada durante a infecção bacteriana, ela vai estimular a medula óssea a produzir mais e mais neutrófilo do que o normal. Esses neutrófilos, por sua vez, têm a capacidade de combater essa infecção bacteriana. Então, é um estímulo, né, direcionado. Se tem uma demanda de neutrófilo aumentada, a medula óssea vai produzir mais neutrófilo. Como é que essa demanda ela surge? Com a infecção bacteriana. E essa demanda ela é sinalizada através da liberação de interleucina 4, que chega na medula óssea e induz a produção aumentada de neutrófilos. Então, esses neutrófilos, após serem liberados na medula óssea, eles circulam, né? Em média, eles ficam na circulação sanguínea por 10 horas. E esse neutrófilo, então, ele acaba migrando para o tecido e morre, independente de ter fagocitado bactéria ou não. Então, em decorrência disso, desse tempo de vida curta do neutrófilo, é necessário que a medula óssea, né, fique constantemente produzindo neutrófilo. Então, a produção de neutrófilo é constante. Então, toda vez que o indivíduo tiver um aumento de leucócito circulante, essa condição é chamada de leucocitose. Tá? Então, leucocitose é o termo que explica o aumento de neutrófilos de qualquer célula branca no sangue. Então, aumento de leucócito, aumento de células de defesa é chamado de leucocitose. Com a excessiva demanda de fagócitos, que são formas imaturas de neutrófilo, formas imaturas de neutrófilo podem ser liberadas na medula óssea. Isso quer dizer o quê? Se a infecção bacteriana está muito agressiva, a medula óssea, além de liberar neutrófilos maduros, ela pode, né, numa tentativa desenfreada de conter essa inflamação, ela pode liberar também formas imaturas desse neutrófilo. Essas células imaturas frequentemente são chamadas de bastão neutrofílico, bastonete ou bastões simplesmente, porque o núcleo dessa célula não é segmentado, mas tem um formato de ferradura ou bastão encurvado, daí o seu nome bastonete. Outra célula que participa do processo
Os monócitos. Os monócitos são células fagocíticas que têm um núcleo em formato variado, né? Pode ser um formato cerebriforme, parece um cérebro, fetal, parece um embrião dentro do útero, ou até riniforme. E eles representam de 3 a 8% do total de células brancas do indivíduo normal. Eles são derivados da medula óssea, né? E saem da circulação, ficam ali no sangue circulando por 8 a 12 horas, e depois eles acabam migrando para o tecido, né? Onde eles vão se tornar em macrófagos teciduais. Dentro de 24 horas, esses monócitos eles chegam ao local inflamado, entre 24 e 48 horas depois da sua chegada, esse monócito ele se transforma em macrófago, que são as células predominantes no tecido conjuntivo e no tecido inflamado. Os monócitos e macrófagos, eles produzem potentes mediadores inflamatórios, que têm ação nos vasos, como por exemplo as prostaglandinas e os leucotrienos, fator de ativação plaquetária, citocinas inflamatórias e fatores de crescimento. E eles vão promover, né, o processo inflamatório e também vão iniciar o processo de regeneração tecidual, principalmente o fator de crescimento. Os macrófagos eles têm a capacidade de fagocitar material estranho em quantidade e tamanho maior do que o neutrófilo. Então, por isso que ele chega depois. O neutrófilo ele fagocita o máximo de substâncias e aquilo que o neutrófilo não consegue fagocitar, o macrófago vai tentar. O tempo de vida circulante do monócito é 3 a 4 vezes maior que o dos outros granulócitos. Os fagócitos de vida longa ajudam a destruir o agente causador ou agente indutor da inflamação. Auxilia no processo de sinalização imune e serve também para resolver o processo inflamatório. Também contribui para a iniciação do processo de cura. Eles também desempenham um papel na inflamação crônica, em que podem circular e isolar o material estranho que não pode ser digerido. Isso é bem interessante. O macrófago, quando ele não consegue fagocitar uma partícula, ele cria uma espécie de cápsula ao redor dessa partícula que tenta bloquear, que tenta impedir o estímulo inflamatório. Isso é muito bem visualizado com a penetração de partículas em ferimentos. Um espinho, por exemplo, que gera um processo inflamatório com o tempo. Se aquele espinho não consegue ser fagocitado, que não vai conseguir ser fagocitado pelo macrófago, o macrófago ele vai produzir uma série de proteínas fibrosas que vão circundar esse espinho e impedir que esse espinho continue gerando inflamação. E, futuramente, esse espinho ele vai ser expulso do organismo. As outras células, eosinófilo, basófilo e mastócito, eles produzem também mediadores lipídicos e citocinas que induzem a processo de inflamação. Embora esses três tipos de células tenham características exclusivas, né, todos eles contêm grânulos citoplasmáticos, cujo conteúdo induz a inflamação. Eosinófilo, né, citocinas tóxicas que têm a capacidade principalmente de combater parasitos. Os basófilos, eles liberam substâncias como a histamina, que vai induzir o processo alérgico, e os mastócitos também têm histamina. Essas substâncias liberadas pelas células granulocíticas são particularmente importantes na inflamação associada a reações de hipersensibilidade imediata e doenças alérgicas, como a gente já viu. Os eosinófilos são granulócitos que aumentam no sangue durante a reação alérgica e infecções parasitárias. Infecção parasitária é porque o eosinófilo tem a capacidade de liberar toxinas que degradam a parede do parasita e geram sua destruição. E reações alérgicas porque o eosinófilo ele fagocita o complexo alergênico, que é o complexo anticorpo IgE ligado a um alérgeno. Esse complexo, quando ele é reconhecido pelo basófilo, isso culmina na liberação de histamina pelo basófilo. Essa histamina em excesso acaba gerando uma reação de hipersensibilidade, que é danosa ao organismo. Então, esse eosinófilo, quando ele reconhece esse complexo alergênico, ele fagocita, ele destrói esse complexo, impedindo uma ação exagerada do basófilo e reduzindo assim o efeito danoso do basófilo ao liberar histamina em excesso.
Então, os grânulos do eosinófilo, eles se coram de vermelho pelo corante ácido eosina e contém uma proteína que é altamente tóxica a grandes vermes e parasitas, que não podem ser fagocitados. Ele também desempenha um importante papel em reações alérgicas através do controle da liberação de mediadores químicos específicos. Ele fagocita o complexo alergênico. Os basófilos são granulócitos do sangue, são similares estruturalmente aos mastócitos. Alguns livros até descrevem que o mastócito ele é um basófilo maduro, né, que migrou para o tecido e amadureceu. Principalmente essa relação está associada ao mesmo conteúdo dos grânulos. Tanto o basófilo quanto o mastócito eles têm histamina como principal conteúdo. Histamina e heparina são os dois conteúdos, os dois constituintes principais dos grânulos do basófilo e do mastócito. Os grânulos do basófilo eles se coram também de azul escuro, com corante básico, e esses grânulos são ricos em histamina e outros mediadores bioativos da inflamação. A imunoglobulina E, a IgE, que é a imunoglobulina que reconhece as substâncias alérgicas, que são secretadas pelo plasmócito, se ligam tanto ao basófilo quanto ao mastócito, através de um receptor chamado de FcE, que é encontrado na superfície dessas células. Então, existem 3 células que têm esse receptor FcE: basófilo, mastócito e eosinófilo. A ligação do antígeno IgE ligado a essa célula deflagra a liberação de histamina. Então, toda vez que o complexo alergênico, que é a IgE, ligada à substância alergênica, ela é reconhecida pelo basófilo através do receptor FcE, isso vai culminar na liberação de grânulos basofílicos, que são ricos em histamina. Mastócitos, eles também são derivados do basófilo, né? Vários cientistas afirmam isso, mas não se desenvolvem até que eles deixem a circulação. Então, o basófilo só se transforma em mastócito quando esse basófilo ele deixa a circulação sanguínea e se aloja no tecido. Eles são particularmente prevalentes ao longo da superfície das mucosas. Então, os mastócitos eles são células sentinela, são células guardiões que estão ali, né, vigiando o tecido contra agentes invasores. Então, por que é que esses mastócitos estão principalmente na pele e nas mucosas? Porque essa região é a região onde tem o contato com o meio exterior. A pele está em contato com o meio exterior. É uma região de fronteira que está suscetível a ataques. E também o mastócito é encontrado nas mucosas, né, do trato respiratório e também do trato gastrointestinal, que são regiões também sensíveis, regiões de fronteira sensíveis à invasão. Então, as alergias elas podem ser de pele, as dermatites, elas podem ser alergias respiratórias ou podem ser alergias alimentares, gastrointestinais. E tudo começa com a ativação do mastócito, que é uma célula sentinela. Então, o mastócito, bem distribuído, principalmente na pele e nas mucosas, deixa esse mastócito em uma posição de sentinela, entre o antígeno do ambiente e o hospedeiro, para uma variedade de condições de inflamação aguda e crônica. Então, é uma posição estratégica, o mastócito está em maior concentração na pele e nas mucosas. A ativação do mastócito resulta na liberação de histamina, e outras substâncias que estão dentro dos grânulos do mastócito. Então, que substâncias são essas que estão dentro do grânulo dos mastócitos? Histamina, proteoglicanos, proteases, citocinas inflamatórias como TNF-alfa, né, o fator de necrose tumoral alfa, e a interleucina 1 e interleucina 6. Também, esse mastócito, uma vez ativado, ele vai iniciar, né, o aumento da síntese de ácido araquidônico, produzindo proteoglicanas e fator de ativação plaquetária. Também vai produzir citocinas e quimiocinas, que vai induzir a outras células inflamatórias. Por aqui, tá? Até o próximo encontro.